Bom dia, senhoras e senhoras. É com imenso prazer que o GECAL, Grupos de Estudos Críticos e Avançados em Linguagens, da Universidade de Brasília, dá continuidade ao seu terceiro dia à Conferência Internacional de Estudos de Linguagem. CIELIN e a terceira Jornada Internacional de Linguística Aplicada Crítica, GILAC. Em nome da comissão organizadora, sejam todos bem-vindos a Brasília. Antes de dar início à nossa roda de conversa, o ensino de línguas sobre a perspectiva teórica do interacionismo sociodiscursivo, eu tenho a honra e o prazer, de apresentar as nossas queridas convidadas. Professora Eliane Gouveia Lousada é docente do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Possui mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica. Seus interesses de pesquisa discutem... Só um momentinho, gente, porque está fechando aqui. O uso dos gêneros textuais na aprendizagem de línguas portuguesa, francesa e inglesa, nos respectivos materiais didáticos, com ênfase na formação contínua de professores e nos contextos de trabalho educacional. Professora Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquim possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade e é professora titular da Universidade Federal do Ceará. Líder do GEPLAR, Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada, coordena o curso de Português, Língua Estrangeira. Suas pesquisas abrangem o agir dos professores, considerando a formação docente e as condições de trabalho do professor e do estagiário, bem como o letramento de ambos. Claís Salles Cordeiro, nossa terceira convidada, é doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo. Trabalhou como fonoaudióloga em São Paulo e foi professora na Faculdade de Fonoaudiologia da PUC São Paulo durante 10 anos. Atualmente é professora de didática de francês na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. É professora visitante em diversas universidades brasileiras. Suas pesquisas abordam as questões ligadas à didática das línguas, ao ensino e à aprendizagem da produção e compreensão oral e escrita em contexto escolar e pré-escolar. Enquanto moderadora dessa sessão online, gostaria de solicitar que todos mantivessem seus microfones desligados ao longo da roda de conversa para melhor andamento dos trabalhos. Procederemos da seguinte forma: cada uma das nossas convidadas terá 20 minutos para expor seu trabalho. Em seguida, teremos 10 minutos para cada uma fazer pergunta à outra, né? Caso queiram fazer alguma pergunta, a audiência queira fazer alguma pergunta às nossas convidadas, por gentileza, peço que vocês digitem no chat, informando na frente da pergunta a quem a mesma está direcionada. Ao final da conversa entre as nossas convidadas, abrirei o debate encaminhando as perguntas digitadas no chat às professoras palestrantes. As perguntas que não forem, que a gente não conseguir responder, também serão encaminhadas via e-mail para as professoras. Assim sendo, sem mais demora, passo a palavra à nossa querida professora Eliane Lousada, que apresentará o trabalho Ensinar o agir por meio da linguagem e aprender línguas pelo prisma do interacionismo sociodiscursivo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de manhã, né? Cedinho no Brasil e à tarde para quem está na Europa. Queria agradecer novamente esse convite, né, do Kleber e de toda a comissão organizadora, né? Um evento muito importante e tão interessante, né, que está sendo até agora. E agradeço muito também essa oportunidade de poder estar aqui presente nessa homenagem ao nosso querido colega Joaquim Dolls, né, que está também aqui nos assistindo. E é um prazer estar com as minhas colegas Eulália, né, e Glaís,
nesse momento para poder falar um pouquinho sobre o ISD, o Interacionismo Sociodiscursivo, nas pesquisas sobre ensino-aprendizagem de línguas. Também é uma grande responsabilidade estar aqui falando sobre essa temática com um grande especialista aqui, que é o Joaquim. Então, sem mais demoras, vou começar aqui a projetar o meu slide. Pronto, acredito que todos estejam vendo bem. Nossa mesa se intitula O Ensino de Línguas sob a Perspectiva Teórica do Interacionismo Sociodiscursivo. E a minha apresentação, como a Leide acabou de dizer, né, que eu agradeço, eu intitulei Ensinar a Agir por Meio da Linguagem e Aprender Línguas pelo Prisma do Interacionismo Sociodiscursivo. Meus objetivos nessa apresentação são mostrar a maneira pela qual o ISD concebe e organiza o ensino-aprendizagem de línguas, tanto estrangeira quanto materna, né? Uma parte, claro que em 20 minutos eu não vou poder mostrar tudo, mas vou tentar mostrar um pouco da visão do ISD sobre o agir por meio da linguagem, para em seguida abordar a questão do agir linguageiro materializado nos textos e organizado em gêneros textuais. Além disso, do ponto de vista didático, né, vou mostrar alguns instrumentos, alguns conceitos, né, para o ensino, por exemplo, modelo didático, sequência didática e outras reflexões ligadas à engenharia didática. E vou destacar, né, o papel de um dos pesquisadores da Unidade Didática das Línguas da Universidade de Genebra, que tem realizado muitas interlocuções com o público brasileiro, que é o nosso querido Joaquim Doss, que está aqui na sala também. Eu optei, né, vocês vão entender, eu optei por não apresentar uma pesquisa minha apenas, mas dar um panorama geral de como as pesquisas dos meus orientandos têm utilizado, né, conceitos do ISD para o ensino-aprendizagem de línguas. Então, eu decidi fazer dessa forma, né, para poder dar uma visão mais geral dessas interlocuções. Eu organizei a minha fala, né, começando pelas origens, né, do ISD, o ISD no Brasil, os fundamentos, né, do ISD, o ISD e a didática das línguas, o papel do professor Joaquim Doss nesse quadro, né, os conceitos utilizados por ele, e as pesquisas, né, dos meus alunos, como eu falei para vocês, em vez de apresentar uma pesquisa minha, eu vou dar mais destaque para as pesquisas do grupo Alter, AGE, CNPq, no núcleo da USP, e vou concluir rapidamente. Bom, quando a gente começa a estudar o ISD, a gente vê que são muitos autores, né, que fazem parte do que se costuma dizer como orientação epistemológica geral do interacionismo social, né? Mas eu vou dar destaque para um deles, que vocês estão vendo aí à direita, que é Vygotsky, né? Que vai dar muitas, a partir dele, a partir das propostas dele, a gente vai ver que tem muitas decorrências, né? Muitas das bases que ele coloca são utilizadas no ISD, além de outros que eu não vou citar agora, por causa de questões de tempo, né? Aí vocês vão ver também duas imagens da Universidade de Genebra, né? É um dos prédios, né? E à esquerda, embaixo, vocês estão vendo o Jean-Paul Broncard, que publicou aquele livro que vocês conhecem, que eu estou mostrando aqui, no próximo slide, que muitos conhecem, né? Vocês estão vendo abaixo, à direita, que é atividade de linguagem, texto e discursos por um interacionismo sociodiscursivo, né? Então, vocês estão vendo também acima um livro que, de uma certa forma, deu origem, né, ao ISD, que é o Le Fonctionnement des Discours, também publicado por Jean-Paul Broncard, que vocês estão vendo acima. Esse livro foi publicado em 85, e o Atividade de Linguagem, Texto e Discurso foi publicado em 96 em Genebra, 99 no Brasil. Como é que ele chega ao Brasil? Né? Esse livro, que o segundo está traduzido, o primeiro, Le Fonctionnement des Discours, não está traduzido. Como é que chega ao Brasil
o ATD, né, como a gente costuma chamar. Ele chega através da professora Ana Raquel Machado, foi professora da PUC, já faleceu, minha orientadora, no doutorado, que traduziu, né, junto com um outro colega, o livro, né, e a partir daí as ideias, né, os conceitos colocados pelo interacionismo sociodiscursivo chegam, né, ao Brasil e atingem um número, né, muito grande de pesquisadores, né, então a tradução ela é muito importante nesse sentido. Ana Raquel Machado, ela tinha feito uma parte do seu doutorado sanduíche na Universidade de Genebra com o professor João Paulo Concar. Com esse contato, também começam a vir ao Brasil, né, Joaquim Gauss, que vocês estão vendo à esquerda, e Bernard Cheneville, que inclusive proferiu uma conferência ontem, né, e aí também é traduzido o livro que muitos conhecem também, que é os Gêneros Orais e Escritos na Escola, né, 2004, né, então aí a gente tem uma divulgação muito grande das ideias do ISD. Qual que é o projeto do ISD? Considerar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas, né? Então, se Vygotsky estava preocupado com o estudo do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, no caso do ISD, a preocupação é o estudo de como a linguagem, né, contribui para esse desenvolvimento. Então, Concar, no livro No ATD, ele vai dizer a semitização das relações do homem com o meio é o produto da interação social e transforma as representações. Estas, quando semiotizadas, são o produto da colocação em interface de representações individuais e coletivas. Essa semiotização dá origem a uma atividade de linguagem que se organiza em discursos ou em textos. A tese central é que a ação constitui o resultado da apropriação pelo organismo humano das propriedades da atividade social mediada pela linguagem. Essa ação de linguagem se materializa em textos, ela é uma parte da atividade de linguagem que é atribuída a um indivíduo. Os textos, por sua vez, se organizam em famílias, e é aí que a gente tem a questão dos gêneros de texto, né? E os gêneros de texto, o Concar coloca em outra obra, de 2006, são um importante espaço de aprendizagem social. Bom, em relação à didática das línguas, é importante dizer que toda a questão do próprio ATD, né, surgiu da preocupação com a didática das línguas. Então, aqui eu trouxe um livro, que é o primeiro que vocês estão vendo à esquerda, que é Por que e Como se tornar didacticien, né? Em português seria didático, mas a gente não usa tanto esse termo para as pessoas, e coloquei também aqui dois outros livros, Gêneros Orais e Escritos na Escola, Bernard Cheneville e Joaquim Gauss, e Produção Escrita e Dificuldade de Aprendizagem, que também já foi citado nesse colóquio, que mostram como esses três pesquisadores estão realmente focados na questão da didática das línguas, né? Então, o papel do ISD, apesar de a gente ter o modelo de análise de textos, o papel do ISD não é só uma questão de análise de textos, mas realmente de poder pensar na didática das línguas. Bom, alguns conceitos, então, do ISD ligados à didática das línguas. Então, bom, a gente tem o modelo de análise textual que eu citei, os gêneros como uma forma de aprendizagem social, os gêneros como mega-instrumentos, né, para o desenvolvimento de capacidade de linguagem, a própria noção de capacidade de linguagem, sequência didática, né, que também é um conceito muito conhecido no Brasil, e modelo didático. Bom, conceitos do ISD para o ensino de línguas, eu não vou detalhar, porque, bom, modelo didático é um conceito que é bastante conhecido no Brasil, sequência didática é muito, muito conhecido, então eu não vou dar destaque para esses dois agora, mas eu estou colocando dois esquemas para lembrar vocês desses conceitos, e dizer talvez que a sequência didática, a gente vê a influência dessa base vygotskiana na sequência didática, porque quando a gente tem uma produção inicial para ver o que os alunos sabem fazer antes do ensino, e quando a gente tem uma série de módulos que são propostos justamente
para lidar com os que os alunos mostram que não sabem fazer nessa produção inicial, e depois a gente tem uma produção final, né? Então, isso tudo é tentar entender quais são as capacidades iniciais dos alunos e quais são as capacidades após o ensino, né? Para se trabalhar nessa zona de desenvolvimento proximal, a gente está vendo realmente um conceito proposto pelo Vygotsky que está sendo materializado, né, em um instrumento para o ensino, que é a sequência didática. Então, só fazendo essa ligação. Bom, aqui eu trouxe o professor Joaquim Dawes aqui, pensando nele como um didacticien, né, um didático, e trouxe uma palavra que ele gosta muito de usar em alguns textos, as novidades na didática das línguas, né, e vou falar um pouquinho sobre engenharia didática, itinerários e obstáculos de aprendizagem. Trouxe aqui o logo também da Olimpíada de Língua Portuguesa, porque na apresentação de terça-feira, quando o professor foi apresentado, a gente viu a ligação que ele tem com esse projeto que é tão conhecido no Brasil. Bom, a engenharia didática, ela é um conceito que vem da didática das matemáticas, né, do Chevallard, mas depois desenvolvido por muitos outros autores, como Michel Artigue, por exemplo. No ensino de línguas, eu entrei em contato com esse termo antes de eu conhecer o ISD, na verdade, porque enquanto professora de francês, eu fiz vários cursos de formação na França e se usava muito o termo engenharia, né? Engenharia da formação, engenharia didática. Então, era um termo que já era usado na didática das línguas, né? Eu trouxe um autor do ensino de francês como língua estrangeira, que vai falar de 3 níveis da engenharia didática, né? O nível micro, que é o nível das tarefas, o meso, que é o nível da unidade didática, e o macro, que é o dos projetos. E na Universidade de Genebra, na Unidade Didática das Línguas, tem sido usado no sentido de construção de dispositivos de ensino e aprendizagem. Vocês têm um texto muito conhecido, do professor Joaquim Dawes, publicado na revista Delphi em 2016, que vai falar sobre isso. E para o Joaquim Dawes, há 2 gerações de engenharia didática. Esse quadro não é meu, é um quadro do professor Joaquim, que ele usou num curso que ele deu para a formação de pesquisadores, né, mestrandos e doutorandos, no ano passado, e ele vai comparar as 2 gerações da engenharia didática. A primeira, que toma como base as referências às ciências da linguagem, né? Que pensa numa certa colaboração com os professores, mas que fica no domínio da pesquisação, ou seja, o pesquisador é o professor, é o próprio pesquisador, ele vai aplicar em suas aulas, né? No final da pesquisa se faz um balanço geral para ver o que os alunos aprenderam ou não, e se baseia numa modalidade mais simples, que é a da sequência didática, produção inicial, módulos e produção final, que eu expliquei para vocês. Já na segunda geração, o professor Joaquim Dawes coloca que as referências passam a ser as pesquisas em didática sobre as práticas e os contextos, quer dizer, a didática também é uma disciplina que foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, então, por isso que a gente tem mais referências à didática. Existe uma elaboração dos instrumentos para o ensino ascendente com os professores, né? Então, não é só uma colaboração, é uma elaboração conjunta. Dupla experimentação, o que significa? Que não é só mais o professor pesquisador que aplica, né, em seu contexto, mas ele vai tentar fazer com que o pesquisador ele propõe um material didático, por exemplo, para um contexto, e esse mesmo material é usado em outro contexto por outra pessoa, né, o que dá uma certa credibilidade, uma certa legitimidade para o que foi proposto. Existem critérios da validação didática, não é só um balanço geral da pesquisa, né, então 4 critérios que vocês estão vendo aí, e há uma diversificação das modalidades de trabalho, né, e do trabalho por etapas, né, então não apenas a sequência didática. Um exemplo é o itinerário. Nesse próximo slide, vou voltar um pouquinho. Nesse próximo slide, vocês vão ver justamente o itinerário. Essa figura que vocês estão vendo também não é minha, também foi usada pelo professor Joaquim Dawes em 2021,
eu resolvi trazer esse esquema para vocês verem, comparando com o esquema que vocês viram da sequência didática, já dá para perceber só olhando, né, que existem muito mais momentos de produção, não é só a produção inicial e final, né, existe uma diversificação do trabalho. E nesse curso, o Joaquim Dawes explica, um curso que ele deu no ano passado, que os itinerários são um projeto de sequência didática, só que ela é composta de várias sequências. Há mais atividades de produção e de compreensão, com produções intermediárias e pausas. Uma nova produção após cada ateliê, né? E os módulos retomam as dimensões trabalhadas. E existem atividades de metalinguagem, então é um retorno reflexivo progressivo ao longo do itinerário. E uma outra novidade, como o Joaquim gosta de dizer, é a questão dos obstáculos, né, de aprendizagem. Para fazer essa pesquisa sobre os obstáculos, a equipe de Genebra se baseia, em primeira instância, em Bachelard, que vai falar do obstáculo epistemológico, que se encontra no próprio objeto de conhecimento e é provocado por um conhecimento prévio anterior que impede, né, as novas aprendizagens. É um conceito que vai ser retomado na didática das matemáticas também, né, mas que também continua vendo isso como algo parasita, né? E na didática das línguas é necessário fazer um deslocamento, né, para não ver, ainda mais com uma base vigotskiana, não ver totalmente dessa forma o obstáculo, mas tentando interpretar como uma reconfiguração progressiva de conceitos, né, como diz o Vygotsky, conceitos espontâneos, cotidianos. Bom, então esses são três que eu poderia chamar, que eu acabei de apresentar, três novidades, né, na didática das línguas da Universidade de Genebra, e agora eu vou passar um pouco para as pesquisas do meu grupo de pesquisa, no núcleo da USP, né, o grupo Alterage CNPq, e como a gente vem usando esses conceitos, e aí eu termino. Então, professora, faltam 5 minutos. Sim, tá? Eu sei, eu estou com o meu, obrigada, tá? Mas eu estou com aqui, mas obrigada. Então, eu resolvi não chamar em geração, né, primeira geração, porque senão ia confundir com as duas gerações da engenharia didática, mas eu coloquei uma primeira fase, né, das pesquisas dos meus alunos. São pesquisas sobre o francês, né, como língua estrangeira. As que estão em preto aí são pesquisas que vão focar nas sequências didáticas, né? Então, a primeira, Renata, é sobre o gênero fait divers no ensino. A segunda era sobre o gênero itinerário de viagem. A terceira é sobre o gênero anúncio publicitário. Ela começa a trabalhar com um texto multimodal, né, que vai trazer imagens, etc. A quarta, Suelen Rocha, vai falar sobre a questão do estilo na produção escrita, né? E a Mariane trabalha com a escrita argumentativa através da carta de protesto e solicitação. Então, eu chamei essas de primeira fase, né? A gente está trabalhando aí com sequências didáticas, cada uma é uma sequência didática. Vocês veem também a Jaci Tonelli, que vai trabalhar já com letramento acadêmico, pensando no artigo científico. Depois, a Ana Paula, que vai trabalhar com letramento acadêmico, com os dois gêneros do francês, que é o résumé e a note de lecture. Então, essas duas já estão fazendo uma intersecção dos gêneros textuais com a questão do letramento acadêmico, e essa última que vai trazer um gênero oral, né, o gênero multimodal oral, que é o tutorial em vídeo, que também já traz alguma coisa diferente. Porém, a gente está falando de sequências didáticas, todos trabalham com a ideia de uma sequência didática. Quando eu pus a estrelinha, vocês vão ver, foi quando o professor Joaquim Dawes participou da banca de defesa. Aí vocês têm uma segunda fase, né, em que tem outras línguas, né, além do francês, tem um orientando do inglês, e alguns deles trabalham com as tecnologias. Então, o primeiro, que é o Arthur, né, ele já vai trazer a questão das tecnologias para ver o desenvolvimento dos alunos na produção escrita. Depois, em verde, vocês vão ver o Maicon e a Aline, né, que vão trabalhar
com gêneros multimodais e com itinerários, então não é só uma sequência didática, são várias, né, sequências dentro de um projeto maior, e vocês vão ter aí gêneros, né, orais multimodais, né? Então, trabalho com vídeos, né? E as duas últimas estão trabalhando com a ideia do desenvolvimento, né, e formação de professores e alunos, então a Suelen com professores, a Jaci com os alunos, e tentando ver a questão dos obstáculos, né, no caso da Suelen, os obstáculos em relação ao professor, e a Jaci, os obstáculos em relação aos alunos. E desenvolvimento das capacidades praxeológicas, no caso dos professores, e de linguagem, no caso dos alunos. E vocês têm aí a participação do professor Joaquim Dolls nesses casos. Bom, eu não vou dar destaque para as outras, porque elas todas utilizam os conceitos do ISD, mas estão menos ligadas à questão do ensino-aprendizagem de línguas, é mais trabalho do professor e desenvolvimento do pesquisador. Posso falar rapidamente das novas pesquisas, né, que tem outras línguas, né, então chinês e armênio, né, o professor Joaquim teve a oportunidade de conhecer essas alunas no ano passado durante o curso, então a gente vê as questões, os conceitos de SD sendo aplicados para outras línguas, né? Também a questão da formação de tutores para a escrita acadêmica, que é uma coisa mais ou menos nova que está sendo feito, e muitas pesquisas em que os dispositivos didáticos prevêem mais de uma produção, né, textual, nesse sentido da engenharia didática de segunda geração. E o papel do professor Joaquim Dolls, eu coloquei aí uma interlocução com o Brasil e com a educação brasileira muito grande, né? O exemplo são as Olimpíadas, mas tem muitos outros. O interesse pela cultura brasileira e pela língua portuguesa, né? Que é falada no Brasil, né? A prova é a maneira como o Joaquim aprendeu, né? A nossa língua. Uma preocupação com o design, com a metodologia das pesquisas, a gente vê isso, por exemplo, no curso que ele deu no ano passado, essa proposta de formar jovens pesquisadores na nossa área, o acompanhamento à disposição para participar de inúmeros eventos, né, no Brasil. E esse aporte de novidades, como o Joaquim gosta de falar, relacionadas à pesquisa em didática das línguas. Eu não vou dar destaque para essa última parte, por causa do tempo, queria agradecer a todos, espero, Joaquim, que eu tenha sido fiel ao que você sempre propõe, e queria dizer que é uma homenagem, então, para o Joaquim, mas também para os outros dois pesquisadores que já se aposentaram, que é o Bernard Chenevly e o João Paulo Roncar. Então, obrigada, acho que eu devo ter passado um minutinho só. Muito obrigada, professora, professora Eliane. Realmente uma pesquisa maravilhosa, né? Acho que isso é de suma importância para a gente, professor, né? Que está em sala de aula, que às vezes a gente está tão perdido com esses termos, sequência didática, formação de professores, toda essa questão aí do aprendizado de línguas, né? Essa expansão. É realmente uma pesquisa que tem muito a contribuir para a sala de aula, né? Para a prática, para o chão da escola. Então, é muito importante, parabéns, acredito que o professor Joaquim Dolls deve estar muito orgulhoso, né, desse momento aqui. E aí, na sequência, nós vamos conversar, né, nós vamos ouvir a professora Eulália Leurquim, que apresentará o seu trabalho, uma reflexão teórica sobre a sequência didática. Né? Então, parece que é uma continuidade daquilo que a gente está ouvindo com a professora Eliane. A gente vai dar uma continuidade, né? Espero que seja, com a professora Eulália sobre essa questão dessa reflexão, dessa praxis, né? Com a sequência teórica. Eu peço novamente aos participantes, à audiência, que atentem aos microfones, que permaneçam abertos, assim como as câmeras também, para melhor organização dos nossos trabalhos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer, no nome do professor Kleber Aparecido,
Quero agradecer toda a comissão organizadora. O evento realmente já é um sucesso, pela pluralidade dele. Isso significa dizer que a proposta foi muito bem acolhida. A minha fala aqui, além de agradecimento, eu quero também dizer da alegria de estar falando aqui nesse momento para todos e em companhia da professora Eliane Lousada e da professora Glaís Cordeiro. Ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, porque nós estamos falando sobre um quadro teórico e dentro do ambiente, digamos assim, temos uma grande referência nossa, né? Então, muita satisfação, mas também muita preocupação. Então, foi muito boa a fala da Eliane, eu estava atenta a ela, porque ela, de certa forma, contextualizou demais toda a situação. Eu estou falando de maneira geral, obviamente, a situação do ensino-aprendizagem na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Isso faz com que a gente ganhe tempo, porque 15 minutos sabemos que não é muito. Então, vamos começar. Então, veja bem, a minha proposta aqui é falar sobre o ensino-aprendizagem da língua portuguesa, né, na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, e queria dizer que a minha posição tomada aqui, como estudiosa dos documentos do Brasil, em particular da BNCC, eu queria dizer que há um questionamento muito grande em torno da pergunta: o interacionismo sociodiscursivo está articulado com a BNCC? Então, eu quero começar dizendo justamente que está, sim, está completamente articulado, e basta a gente ler com muita atenção a proposta do ISD, que foi desenhada, de certa forma, por Eliane Lousada, e a proposta da BNCC, né? Então, quero começar já dizendo que há, sim, uma forte articulação, né? Porque a centralidade é o texto, em maneira geral, né? Falamos isso, porque a gente tem o texto em formas diversas de gênero, a depender do contexto de produção, né? E também porque existe muito forte o campo de atuação, o que para nós que trabalhamos com o ISD é muito importante, porque é uma abordagem descendente, nós saímos das práticas de linguagem para o texto, isso é fundamental no ISD. Aí a gente tem na BNCC 4 eixos, né? Dentre eles, leitura. E também a gente tem na BNCC as 4 práticas de linguagens, e uma delas é a leitura. Pois bem, é sobre esta prática de linguagem, este eixo, esta prática de linguagem, que eu estou me concentrando agora, é nela que eu me concentro, para falar sobre a importância da sequência didática. Agora eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o meu trabalho. Deixa eu ver aqui. E eu dei o nome de uma reflexão teórico-prática sobre sequência didática na aula de leitura. Eu vou observar o horário, mas eu não me incomodo e agradeço se me avisarem quando faltar 5 minutos, porque eu corro. Sempre a gente prepara muita coisa. Então, Tá bom, professora, eu estou acompanhando. muito obrigada. Então, veja bem, antes de tudo, antes de falar sobre sequência didática, eu quero deixar também um outro posicionamento. É importante que a sala de aula, a escola, o professor, os alunos,
é importante que a comunidade entenda que a gente precisa trabalhar projetos de letramento. Às vezes me preocupo muito porque o foco é tão rápido, direto ao texto, e o povo esquece do mundo, né? Então, isso aí é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu trouxe 3 objetivos para esta rápida apresentação, porque depois é uma discussão. Apresentar uma reflexão sobre a sequência didática em sala de aula de leitura, chamar atenção para a diferença entre o uso da sequência didática de produção de texto e o uso da sequência didática na sala de aula de leitura, é uma reflexão introdutória, porém bastante importante para mim, para nós, depois eu explico por quê. E contribuir na discussão sobre o papel da mediação do professor através da escrita na aula de leitura. E, com base nesses 3 objetivos, eu tenho muitas questões, selecionei algumas, que diretamente ou não estão relacionadas à minha fala. É possível utilizar o dispossível sequência didática na aula de leitura? Que dificuldade enfrentamos em sala de aula de leitura quando utilizamos a sequência didática? Como podemos sistematizar a mediação, a avaliação, regulando o processo de apropriação? Deixa eu ver se eu coloco aqui para cima. Ok. Desculpa, eu vou rever porque estava aqui incomodando. Então, em particular, em pesquisas, a sequência didática, as perguntas. Como podemos sistematizar a mediação, avaliando e regulando o processo de apropriação do gênero estudado na aula de leitura? Contextualização do problema, e eu focalizo aqui a questão da mediação do professor. Como existe, a gente sabe que podemos até dizer, né, que uma das grandes referências da sequência didática vem dos estudos vygotskianos, e, em particular, a questão do desenvolvimento e da mediação. Pois bem, a sequência didática foi originalmente utilizada na situação de produção de texto, né? Em particular, em pesquisas do Profiletras, ela é bastante usada na aula de leitura. Na situação de leitura, a mediação do professor acontece através da escrita, naquelas atividades, o que exige do professor um trabalho diferenciado quando ele está em uma situação de produção de texto. O professor precisa mobilizar no leitor capacidades para ele utilizar o seu repertório como leitor, né? Então, veja bem, este é o cenário de dificuldades, de obstáculos na voz do professor Joaquim Dove. Seria coerente dizer que são obstáculos. A gente se questiona, então, como é que a gente faz esta transposição, como é que a gente utiliza a sequência didática numa aula de leitura, considerando o propósito da sequência didática? Por que essa preocupação? Enquanto professora, já fui coordenadora do Profiletras, representante do Profiletras na região Nordeste, e eu ouvia muito essas indagações. Como é que nós vamos trabalhar na leitura? Como fazer na aula de leitura? É também possível fazer a sequência didática, né? Então, daí surgiram as minhas inquietudes. Entendo que há um repertório didático mobilizado em sala de aula de leitura e o professor faz um grande questionamento. Quais são os conhecimentos que eu devo mobilizar na aula de leitura? A gente sabe que existem saberes, esses saberes, eu falo em alguns artigos, eles são estocados, agrupados dentro de um repertório didático. Esse conceito veio da Francine Schickl-Heller, né? E saberes, existem pelo menos 3 tipos de saberes, né? O saber que você precisa ter para dar a sua aula, o conhecimento, no caso da língua portuguesa, de todas as... implicando aí os conceitos de língua,
de texto, gênero, etc., né? Leitura, e também os saberes necessários para eu dar a minha aula, os saberes didáticos. E, por fim, os saberes institucionais, e neles estão, por exemplo, a BNCC, os PCN, os documentos. Além desses saberes, em 2014, precisamente, foi publicado um artigo de minha autoria, que eu vou dizer que não bastam os saberes, é necessário também pensar nas condições de trabalho do professor e dos alunos, né? Que apenas para constar. Então, saberes são mobilizados na aula de leitura e, como eu disse, saberes para ensinar, e saberes a ensinar, e saberes que são também conhecido como um trabalho prescrito do professor. Pois bem, contextualizando ainda o problema, eu quero me concentrar na mediação, que é feita através da escrita na aula de leitura. Como e onde acontece essa mediação? Na atividade que o professor utiliza para a aula de leitura, né? Então, veja bem, o professor, na sala de aula, ele prepara a aula de leitura, ele leva aquela aula de leitura, já, voltando agora à questão da sequência, para ele resolver ensinar, desenvolver, ampliar a capacidade dos alunos. Mas a mediação dele é diferente, porque é através da escrita. E como é que isso acontece? Então, bem, a mediação escrita, ela exige que o professor saiba mobilizar o repertório do leitor de forma a contemplar os saberes sobre a língua em uso nas diversas situações de interação, os conhecimentos sobre o texto e seu contexto de produção e divulgação, e saberes sobre os gênero textual e sobre o tema e pauta, pelo menos. Mas também há um outro ponto que nessa mediação é muito importante, que é o papel das consignas, né? Essa mediação que é exigida, né, a mediação escrita exige que o professor mobilize seu repertório didático como formador de leitor. Então, a gente observa que há dois vieses nessa reflexão. A mediação que é feita através da escrita, que é feita do professor com o aluno, mas o foco no professor, mas há também uma mediação que é feita com o foco no aluno, né? E há saberes envolvidos. Esses saberes envolvidos na sala de aula, além de saberes de referência sobre a língua, sobre o gênero, sobre o texto, leitura, ensino, aprendizagem, e os demais saberes de referência, conceitos, normas, o professor também mobiliza o saber para ensinar. E aí onde está precisamente o foco da fala, que é quando o professor precisa mobilizar esse saber para ele ensinar, vem à tona a questão, como vou fazer em sala de aula? Que eu acho que é uma grande pergunta feita depois que a gente lê, por exemplo, a BNCC. O que eu vou fazer, então? Né? Como eu vou fazer? Daí que o ISD tem como proposta uma das, né, a Eliane colocou, inclusive, outra muito importante, que é o itinerário didático, tem a sequência didática, que é trabalhada demais e muito bem trabalhada na produção de texto, e que, ultimamente, ela foi, na verdade, ela sempre está sendo revista, né? Mas, ultimamente, pelo professor Joaquim, ele já mostra para nós um passo além e a sequência chegando ao espaço da sala de aula de leitura, o que é muito importante, né? Então, quando eu coloco aqui Francine Chico-Ré, 2020, Jean-Paul Broncard, 1999, 2019, 2022, é porque eu já estou aqui também me questionando. Para eu fazer aula de leitura, eu preciso ter um suporte, eu preciso ter saber a ensinar, eu preciso ter conhecimento do texto, aí que eu vou para o ISD, pensar como é que o ISD
conceitua texto e como, a partir desse conceito e da proposta que tem de análise de gênero de texto, como é que eu vou para a sala de aula decidir o dispositivo com o qual eu vou trabalhar, porque esses conceitos eles vão ser importantes, inclusive para eu preparar a minha atividade de leitura, para trabalhar no movimento de mediação do professor e para também fazer aquela mediação que é escrita. Chama atenção. Aqui todos conhecem, eu também, eu coloquei de vermelho, assim, para deixar muito claro que é um material que eu peguei do professor Joaquim, numa apresentação que ele fez para nós na Abralim. Então, com base na inquietude, né, de como trabalhar, orientar o professor, o mestrando, que é um professor da educação básica, do ensino fundamental. Com licença, Um professora profileiro. Vália, perdão, 5 minutos. Tá, eu vou. Então, com base nesta preocupação, né, então foi que eu refleti sobre a questão e trouxe, desde 2014, uma proposta de aula interacionista, que eu chamo de aula interacionista de leitura, que é uma releitura da proposta feita pela professora Francine Cicurrelli em 1992. Em conversa com ela, a gente fechou isso aqui e eu fiz esse artigo propondo que a aula de leitura partisse das reflexões sobre, por isso que tem a referência do professor Dawes, da professora Ana Verrais e do professor Bernache de Violino. Precisa ter esse conhecimento, né, teórico para produzir esse material. E esta proposta sai da Francine Cicurrelli em consonância ou a partir dos estudos da escola genebrina do professor Joaquim Dawes, da professora Ana Verrais e do professor Bernardino Violino. E para elaborar as questões, eu precisei ir para a orientação do ISD. Aqui a proposta tem 3 etapas e ela pode ser desenhada nesse esquema, né? Na primeira etapa, cada etapa tem um objetivo, eu deixo para as questões, para eu não passar do horário e entrar no horário da colega, e cada etapa tem uma grande pergunta que poderá contribuir ao desenvolvimento do trabalho. No Profiletras, eu venho utilizando este modelo de aula de leitura, mas eu também já fiz formação de professores aqui em Fortaleza durante 9 meses, né? Também colegas que fizeram pós-doutoramento comigo da Paraíba utilizam na formação do professor do Estado da Paraíba e em formação de professores São Tomé e Príncipe e também na Alemanha, um pós-doutoramento que realizou, que a colega veio fazer comigo, trabalham esta proposta e que está dando certo e que a gente sempre tenta melhorar, que partiu das reflexões da Escola Genebrina, isso é muito importante, não veio do nada, veio de 2 vieses dos estudos da professora Francine Cicurrelli e do professor Joaquim Dawes. E aqui eu listo apenas os trabalhos que eu orientei, alguns deles no Profiletras, mas que eu queria pontuar o trabalho do professor da escola básica, no que diz respeito à pesquisa em sala de aula que ele desenvolve, o retorno dele articulando BNCC e a Escola Genebrina numa perspectiva de formar alunos leitores. Mas também tem teses já concluídas e em desenvolvimento e trabalho de pós-doutoramento, hoje, inclusive, com uma professora do México que está aqui comigo, trabalhando nessa perspectiva. Muitíssimo obrigada.
Nossa, que aula! Hoje tirar o fôlego. Parabéns, professora, a gente teve realmente uma aula de praxis, né? Porque a gente ouve muito sobre essas teorias e tem dificuldade de fazer essa ressignificação com os nossos documentos oficiais e levar esse documento, como é que eu faço, né? O questionamento de todos nós, como que eu faço com esse documento dentro da minha sala de aula, né? Os professores vivem inquietos com relação a tudo isso. E realmente estou aqui impactada, né? Com a sua explicação sobre isso, como a gente pode fazer, pode pensar e pode desenvolver essa competência de saber ensinar, né? Isso é bem freiriano. Muito obrigada, professora, pela contribuição. A Ana Lúcia, da UFMA, né, ela disse que está sendo muito bom ouvi-la, e a professora Rosana Helena Nunes também, né, muito feliz e parabenizando a senhora pela sua importante contribuição, tá certo? Agora, após ouvir a professora Eulália, a gente vai ter o prazer de ouvir a querida professora Glaís Salles Cordeiro, que apresentará o trabalho Ler para Escrever e Escrever para Ler, promoção do letramento escolar no início da promoção do letramento escolar no início da escolaridade. Muito obrigada, Leide, pela apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Kleber, a comissão organizadora, pela oportunidade de estar nesse evento e também emocionada em estar podendo participar de uma homenagem ao Joaquim Dols, colega que eu aprecio muito. Então, eu espero que minha apresentação vai fazer jus à importância dos trabalhos do Joaquim. Eu vou, então, compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, o título já foi dado, né? O objetivo que eu tenho com esta apresentação é poder estar falando dessa questão do ler para escrever e escrever para ler, dentro do letramento escolar e no início da escolaridade, mas as reflexões que eu vou estar tecendo podem ser também levadas para outros níveis da escolaridade. Então, eu vou começar com uma discussão sobre letramento e letramento escolar. Em seguida, eu vou estar abordando a questão do ler para escrever e do escrever para ler, e vou terminar com um exemplo, com um dispositivo didático que já existe há muito tempo, mas que no nosso grupo de pesquisa, Grapheprisma, tem começado a ser utilizado para o ensino da compreensão em leitura. Então, assim, eu não vou estar desenvolvendo a questão dos pressupostos de base dos nossos trabalhos, que já foram bastante delineados e detalhados pelo Bernard Chenevly ontem na conferência dele. Ele pôde estar apresentando o conceito de transposição didática do ponto de vista externo, do ponto de vista interno. Então, eu não vou estar voltando nisso, porque a gente parte daí. O que é importante saber com relação ao processo de transposição didática, que está esquematizado aqui em Cordeiro e Ebi 2020, que é uma publicação em português, há outras em francês, mas eu preferi colocar o que há em português para facilitar a leitura das pessoas que estão nos ouvindo aqui, mas que é uma releitura de todos esses autores que vocês estão vendo aqui. O que é importante no processo de transposição didática é saber que a escola é um contexto específico que implica ensino e aprendizagem e que, portanto, objetos que existem fora da escola vão se transformar
para que eles se tornem objetos próprios para o ensino e para a aprendizagem. E a questão da forma escolar é que, dentro da escola, as situações de comunicação vão também ser moldadas com o objetivo de ensino, e não somente um objetivo de comunicação. Então, a forma escolar, a maneira de pensar, de agir e de fazer na escola é uma maneira diferente do que a gente faria fora da escola. Por exemplo, um conto, escrever um conto na escola tem objetivos que estão sempre ligados à aprendizagem. Escrever um conto fora da escola, o objetivo é da leitura para o prazer de outros, ou também, algumas vezes, discussão de questões políticas, etc., mas a questão da aprendizagem, do ensino, não entra em linha de conta. Então, esse é o ponto de partida. Agora, com relação a letramento e letramento escolar, eu selecionei alguns elementos que me parecem elementos-chave. Letramento ou letramentos, eu não vou entrar nessa questão, existe todo um debate com relação a isso, vou estar utilizando o termo no singular, simplesmente por comodidade, porque não vou estar desenvolvendo essa questão aqui na minha apresentação. O que eu quero colocar em pauta é a questão do que é necessário para o letramento. Necessário no sentido de que ser letrado implica capacidades de leitura e de escrita que vão além do domínio do código escrito, das relações entre fonemas e grafemas, né? Letramento significa saber se colocar nas práticas sociais e culturais. Há vários autores que já desenvolveram essas ideias, eu coloquei aqui alguns nomes, há muito mais, mas é importante se pensar que, hoje em dia, quando se fala de letramento, fala-se de práticas sociais e culturais e também da questão gráfica, da questão linguística, do domínio do código. Mas aqui, na minha fala, eu vou me centrar na questão das práticas sociais e culturais. Também, quando se pensa em letramento, forçosamente tem-se que pensar numa relação entre linguagem oral e linguagem escrita, e principalmente quando a gente está falando do início da escolaridade. E aí a gente vai se apoiar nas ideias de Vygotsky, que diz de maneira muito acertada, que na linguagem oral, a criança ela usa as palavras, mas quando ela se depara com a linguagem escrita, ela vai se deparar com representações de palavras. Na escrita, há representações de palavras, e isso modifica completamente as condições psicológicas observadas na linguagem oral. Ele diz, eu acho muito bonito isso, a escrita é uma linguagem sem interlocutor, uma conversa com a folha de papel em branco. Claro que há um interlocutor, mas esse interlocutor ele não está presente na folha de papel em branco, como é o caso da linguagem oral. E esse vai ser todo um desafio no letramento escolar e início de escolaridade. Mas eu ainda não estou nessa questão, porque tem também a questão da perspectiva multimodal que tem sido desenvolvida por vários autores. Não estamos pensando aqui somente no letramento digital, mas todos os meios semióticos que são utilizados mesmo nos meios, nos suportes impressos, como desenhos, esquemas, fotografias, no caso de meios estáticos, e também os meios dinâmicos, né, dos documentos audiovisuais, que também fazem parte do letramento de um indivíduo dentro de uma dada cultura. Mas o que nos interessa, principalmente,
é a questão do letramento escolar. Por que essa distinção? Porque um letramento escolar pressupõe dispositivos de ensino. E eu acho que o Bernard desenvolveu bastante essa questão ontem na fala dele, né? Então, o letramento escolar implica uma aprendizagem do ler e escrever para o aluno e para o professor, o ensinar a ler e escrever. Para o aluno, participar e apropriar-se de práticas sociais de leitura e de escrita. Refletir sobre a língua escrita, sobre suas funções e seus usos. Tudo isso em vista de uma inclusão social de todos os alunos e alunas, independentemente das condições, do contexto sociocultural em que eles estão. Então, eu considero todos esses elementos como elementos-chave quando a gente fala de letramento e letramento escolar. Então, vamos agora para a questão das concepções de leitura, né? Dawes diz, de maneira muito acertada, que as concepções de leitura atuais, todas elas, consideram a leitura como um ato de construção de significação. Então, a gente não está mais naquele debate antigo sobre a leitura é um processo ascendente dos mecanismos perceptivo-visuais ou descendente, quando a gente está pensando nos processos cognitivos superiores. Esse debate já foi, em parte, resolvido, vamos dizer assim, nos modelos interativos, que levam em conta tanto os processos ascendentes quanto os processos descendentes. Então, nos modelos interativos, mas a gente vai ver que tem concepções que são diferentes, o conhecimento do leitor a respeito do texto lido, os conhecimentos estão presentes e o leitor se adapta ao texto lido e às características desse texto lido. Então, isso é um consenso nos modelos interativos. Mas existem duas grandes concepções. Uma primeira concepção, que é a concepção cognitivista, que entende que o leitor, quando ele lê, ele faz uma representação mental global do texto, onde o contexto de leitura apenas influi um pouco. Essa representação mental é como se ela fosse sempre a mesma, independentemente do que a gente está lendo, do gênero textual, se é um livro infanto-juvenil, se é um livro de ficção científica. Isso não entra no modelo. Uma outra concepção é uma concepção interacionista social, a gente fala em concepções interacionistas sociais, vocês têm aí alguns autores, e o Joaquim pôde desenvolver bastante essa questão em artigos dele, eu cito aí 1994, 1996, mas há outros. O que vai diferenciar as concepções interacionistas sociais das concepções cognitivistas é que aqui a interação entre as características do leitor e as características do texto vão contribuir para a produção de significações específicas a um contexto de atividade de leitura. E vão implicar uma interpretação aberta e dinâmica que se modifica em função das relações globais que a gente pode estabelecer dentro do texto e locais, em função dos elementos que configuram o texto. Estou vendo que eu já estou bem atrasada no meu tempo. Porque o que eu quero pôr em evidência, de fato, é a questão do escrever para ler e ler para escrever na escola. E é aqui que eu faço a minha homenagem a um veio de trabalhos do Joaquim Dawes, onde ele pôde desenvolver essas relações, que são desenvolvidas em alguns trabalhos, principalmente o ler para escrever, mas menos o escrever para ler, e eu acho que o Joaquim pôde contribuir, também com a minha colega Sandrine Eby, para essa questão.
Eu pego aí, então, algumas citações que me parecem bastante interessantes para a compreensão dessas relações. A passagem pela escrita pode contribuir para fixar dimensões do texto que podem passar despercebidas durante a leitura, por exemplo. A passagem por atividades de produção, eu coloquei, escrita, permitem a reconstrução da situação de comunicação e o objetivo visado pelo autor do texto. Um tratamento das dimensões linguístico-discursivas que, por vezes, são negligenciadas durante a leitura ou dificultadas pelos obstáculos de compreensão do texto. A confirmação ou não de hipóteses elaboradas durante a leitura do texto a partir das suas dimensões discursivas e linguísticas. A passagem por atividades de produção também permite uma melhor apreensão das significações do texto lido. Então, eu concordo com Joaquim que a escrita, tanto para orientar a leitura como para melhor identificar certos mecanismos de textualidade quando praticada, nos parece fundamental para enriquecer as abordagens que levam a uma melhor compreensão dos textos. Então, o exemplo que eu vou dar de trabalhos mais atuais que a gente tem desenvolvido no Graphe-Prisma, que é o grupo que eu dirijo dentro do Graphe, vai estar mostrando, então, como a gente pode estar trabalhando essas relações com crianças Professora, pequenas. Sim? com licença, faltam 5 minutos. Obrigada. 5 minutos. Obrigada. Para pensar essas relações, a gente também tem que pensar nas atividades de ensino e aprendizagem que a gente vai propor. Aí tem algumas que aparecem em EBI e DOLS. O que eu vou estar mostrando a gente navega um pouco entre escrever um texto a partir de um parágrafo inicial ou de um plano de texto e reescrever um texto a partir de uma transformação de um ponto de vista. Então, assim, eu vou ver como é que eu vou fazer para condensar o que eu queria mostrar para vocês. A gente tem trabalhado com a questão do ler e escrever através do ditado ao adulto, que é um dispositivo didático e que nos parece constitutivo do letramento escolar no início da escolaridade. O ditado ao adulto, que está representado aqui nesse esquema, é o seguinte: não é o professor que vai ditar o texto para os alunos ou para o aluno, são os alunos que vão ditar o texto para que o professor possa escrevê-lo, ou num ditado individual, ou em grupo, ou em coletivo. Então, a gente vê aqui que não é necessário, no ditado ao adulto, conhecer as relações fonográficas, porque quem vai cuidar dessas relações é o professor, mas o ditado ao adulto dá oportunidade para os alunos de produzirem textos com 4, 5, 6 anos de idade, né? E isso, então, facilita a entrada no letramento escolar. Eu vou, então, ter que pular isso daqui. Vou só colocar em questão os 3 grandes objetivos, né, do ditado ao adulto, que é apropriar-se da escrita como sistema semiótico, produzir textos pertencentes a diversos gêneros textuais e escrever para compreender melhor um texto. O que eu trouxe hoje é essa parte aqui, escrever para compreender melhor um texto. Eu vou ter que avançar. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Olha lá. Então, o que eu vou exemplificar para vocês é algo que aparece nesse livrinho que vocês estão vendo aqui, que é esse daqui, La dictée à l'adulte, faire lire et écrire dès 4 ans. E eu peguei um exemplo de atividade que aparece nesse livrinho. A atividade se chama E se a gente enganasse o lobo? O objetivo aqui é que os alunos compreendam melhor o livro Eu Sou o Mais Forte, a partir
de uma relação com um outro livro infanto-juvenil, que é A Sopa de Pedras, numa atividade que implica a leitura dos 2 livros e depois a escrita, que eu vou mostrar para vocês. Mas eu sou obrigada a explicar, a contar um pouco a história dos 2 livros, porque senão vocês não vão entender, e aí eu já estou ultrapassando meu tempo, não sei muito bem como fazer, mas eu vou fazer. Me desculpem, porque senão eu não consigo concluir e não consigo terminar a minha homenagem para o Joaquim. Então, aqui é a história de um lobo que já comeu, ele está saciado e que vai passear pela floresta e que se encontra com personagens de contos tradicionais e vai depreciar esses personagens, porque, na verdade, a única coisa que ele quer é ser admirado. Então, ele pergunta para os personagens quem é o mais forte, e todos os personagens que não sabem que ele já comeu e que está simplesmente querendo ser admirado, vão dizer que é ele, o mais belo, etc., para não serem comidos. E então ele vai se sentindo cada vez mais forte, então aí todos os personagens com quem ele se encontra, até que ele vai se encontrar com um dragãozinho. Mas o dragãozinho vai dizer que ele não é o mais forte, quem é a mais forte é sua mamãe, que está aqui, e aí chega, e o lobo fica, dessa figura que vocês veem aqui, ele vira esse lobinho aqui. É essa a história. A dificuldade para os alunos, principalmente para os jovens alunos, é entender que o lobo não quer comer os personagens dos contos. Eles não conseguem sair do estereótipo do lobo. Então, um trabalho para que eles possam entender isso é o que a gente propôs nesse livrinho, a partir da Sopa de Pedra, em que a história aqui é a história de uma galinha que vai utilizar uma astúcia para não ser comida pelo lobo, e o lobo chega, e vocês estão vendo aí o diálogo entre os 2, né? Eu acho que vou te comer e depois vou roubar suas lindas roupas. Ah, claro que sim, mas vamos lá, eu vou te dar uma sopinha antes. Então, para preparar a sopa, ela vai passar por várias etapas e fazer o lobo trabalhar para ela. Vai buscar a minha roupa que está secando, limpar a casa, consertar minha antena, limpar a chaminé, e vai dando a sopa para o lobo, para ele experimentar, para ver se está boa, acrescentando cada vez mais ingredientes. Até que, no final, o lobo está saciado, ela diz, agora você pode me comer e roubar minha roupa. E o lobo corre, sai correndo, porque chega, ele não quer mais. Então, vocês veem aí que aqui o papel da galinha como personagem, né, e o lobo, o papel é muito diferente de um personagem e outro do que a gente viu no Eu Sou Mais Forte. Então, o que a gente pede, o dispositivo didático é esse, é que os alunos escrevam uma nova versão de Eu Sou Mais Forte, que poderia ser enviada para o autor, que é o Mário Ramos, ou para uma outra turma. Eles vão ter que escrever em grupos de 4, 5 alunos, um novo episódio para Eu Sou Mais Forte, em que o comportamento do personagem de conto tradicional vai se transformar. O início do conto é mantido, mas o personagem deve agir como a mamãe galinha, fazendo o lobo trabalhar. A estrutura repetitiva do conto é mantida. Vocês querem ver um exemplo de produção de aluno, ou eu termino com a conclusão? Como é que a gente faz? Leide? Pode exemplificar, professora. As pessoas estão gostando. Tá, obrigada. Então, vocês têm aqui, eu não pude mostrar para vocês como é que a gente faz, né? O ditado ao adulto, mas a professora, ela vai escrever no quadro negro o que os alunos, esse grupo de 4, 5 alunos, vai propor, certo? Então, vocês têm esse texto, os alunos propõem o seguinte: o lobo encontra o chapeuzinho vermelho. Você sabia que essa cor te vai muito bem? Você está uma delícia. Me diga, lindinha, quem é o mais forte? Pergunta o lobo. Então, a gente vê aí que os alunos conseguiram transpor
o tipo de diálogo que eles encontram em Eu Sou o Mais Forte para esse novo episódio que eles vão escrever. Onde está a sua vovó? Quero ver se você é capaz de cuidar dela. Claro que sou. Se você pensa que você é o mais forte, então vem cuidar da minha vovó. Tá bom, eu vou cuidar da tua vovó. O lobo cuida da vovó e ele diz: ai, é muito chato. Chapeuzinho Vermelho continua no seu caminho e ela encontra os 3 porquinhos e ela diz: que bom que eu encontrei vocês. Vou contar para vocês a minha lábia. Assim, eu não vou fazer a análise mais aprofundada que eu tinha previsto, mas vocês vejam que os alunos, através da escrita, demonstram aí capacidades de compreensão de Eu Sou Mais Forte. Passar pela escrita leva os alunos a terem que negociar entre eles, porque o texto ele não vem assim de cara linearmente, ele é o fruto de várias discussões entre os alunos, em que aspectos do texto de base, Eu Sou o Mais Forte, são discutidos, né? Claro que tem problemas, o problema de saber quem é a avó de quem, os anáforas são mal utilizados, etc., mas a gente vê que essa prática de escrita propicia, sem dúvida, uma melhor compreensão do texto de base. Então, para concluir, a promoção do letramento escolar no início da escolaridade passa pelo desenvolvimento das capacidades de linguagem de compreensão e produção textual escrita dos alunos a partir de uma relação dialética entre ler e escrever. O ditado ao adulto é um dispositivo didático que permite a alunos provindos de realidades socioculturais e linguísticas, eu não pude desenvolver essa questão, distintas, para compreender melhor livros infanto-juvenis. A apropriação das operações cognitivas e linguísticas necessárias à compreensão de um todo constituído pelas relações dialéticas entre um texto complexo e as imagens que compõem a narrativa, a abertura para o mundo e elaboração dos conhecimentos sobre a escrita, também necessários para a produção de textos, porque isso que eles fizeram aqui, quando eles forem fazer um ditado ao adulto de um outro, por exemplo, escrever um artigo enciclopédico, onde não tem um texto que foi lido antes, eles vão transpor essas capacidades. Compreender o que está em jogo nessa relação enunciador-destinatário, na produção e na compreensão de textos, pela vivência dos papéis de leitor e de autor. Então, eu termino a minha fala agradecendo muito, Joaquim, pelo desenvolvimento dessas ideias relacionadas à dialética entre ler e escrever, que estão possibilitando ao nosso grupo hoje ir além também com crianças menores. Muito obrigada e desculpe por ultrapassar o tempo. Não, professora, não precisa pedir desculpa, né? É uma contribuição valiosa, né? Acho que é muito importante, né? Nós todos ficamos encantados, né, com essa exemplificação. A sensação que eu tive foi que houve uma sequência, de fato, de conceituação, explicação e exemplificação, né, de como acontece, como a gente pode trabalhar o ensino de línguas dentro das nossas salas de aula, né? E isso, acredito que ajudou, né? Me ajudou muito e ajudou muito a audiência, né? Os professores nas suas indagações, né? Sobre esse ensino de línguas e essa forma praxeológica como as 3 trouxeram hoje para a gente. Então, as palavras do professor Dolls, tomá-las aqui, né, emprestadas, e ele diz que você, né, Glaís, apresenta novidades importantes sobre a compreensão do texto de base através da produção. Aí ele colocou assim, adorei, parabéns. Como Obrigada. dizem por aí, você zerou a vida, recebeu um adorei do Jardim Dolls. Então, vamos lá. Na sequência, a gente teria a discussão entre vocês, mas aí o nosso homenageado, ele fez aqui 2 perguntas, acredito que ele fez uma terceira pergunta tem uma terceira pergunta.
para a professora Clarice, mas eu vou começar com a pergunta do professor Dolce, tá? Que é para a professora Eliane. Né? Ele fala assim, a minha Leide, questão... Oi. desculpa, talvez fosse bom a Glaís parar de compartilhar a tela, Ah, eu sim, parei? para a isso. gente ficar Eu não naquele estava vendo modo. aqui, desculpe. Eu É, pensei Está que no tinha modo ficado. edição. Uhum. Só para isso, para a gente Isso, poder ficar naquele momento que vão ficar as três com a câmera, né? isso. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, da professora Glaís, da professora Eliane. Eu parei Colocou o aqui. compartilhamento. Isso. Né? Ele fala assim, a pergunta para a Eliane, né? Qual é para você, qual é a especificidade para você das sequências didáticas, né? Das sequências didáticas e itinerários no ensino de línguas estrangeiras? Na verdade, são dois, né? São duas perguntas. Qual foi o obstáculo da transferência dos conceitos elaborados para o ensino de línguas primeiras ou maternas ao ensino de línguas estrangeiras? Joaquim, obrigada pela pergunta. A gente sempre faz recortes na hora de apresentar e a gente faz escolhas, né? Claro que eu poderia ter detalhado mais essa diferença que de fato existe entre o ensino das línguas primeiras ou maternas, e segundas ou estrangeiras, adicionais, como vocês quiserem falar. Também poderia ter falado um pouco mais das novidades, né, entre aspas, do meu grupo de pesquisa a partir do ISD, mas, enfim, são escolhas. Agora, respondendo à questão das línguas estrangeiras, a primeira distinção que eu faço é em relação aos gêneros que são trabalhados, porque se em língua primeira ou materna, e isso está lá no livro de Gêneros Orais Escritos na Escola, é dado uma ênfase aos gêneros mais formais, né, principalmente no oral, né, na língua, quando se trata de língua estrangeira, adicional, segunda, a gente tem que trabalhar os gêneros cotidianos, né, porque eles estão aprendendo a se expressar em língua estrangeira em várias situações, não só os gêneros formais. Então, essa é a primeira diferença que eu vejo, bastante importante, né? Porque eles, na aprendizagem de crianças, não precisa ensinar o aluno a contar o que ele fez no final de semana ou nas férias, em relação, oralmente, né? Em relação à língua estrangeira, é necessário, porque eles não necessariamente falam sobre isso, sabem falar sobre isso na língua estrangeira. Também o fato de que, quando se trata de uma língua estrangeira ou adicional, a menos, enfim, não estou falando dos casos em que os alunos aprendem as duas línguas ao mesmo tempo, né? Então, tem em escolas bilíngues, etc., acontece a aprendizagem dos dois sistemas linguísticos ao mesmo tempo. Mas para quem já tem um sistema linguístico, já fala, né, e escreve numa outra língua, que é a língua primeira ou materna, né, não é a mesma coisa. Você vai aprender uma língua que não é a sua, mas você já tem um sistema linguístico da sua língua primeira ou materna. Então, isso também traz, né, alguns deslocamentos. Uma consequência disso é o papel das atividades metarreflexivas. Então, para adultos que já têm, ou adolescentes que já têm o domínio de um sistema linguístico, quando ele vai aprender um outro, as atividades metarreflexivas são muito importantes, porque ele vai precisar refletir sobre o funcionamento nessa outra língua, diferente do funcionamento na língua que ele já conhece. Nesse sentido, os itinerários que já propõem essas atividades metarreflexivas são bem interessantes, né? O que não quer dizer que com a sequência didática a gente não fizesse atividades metarreflexivas. Eu acho também que a gente tem que ter um certo cuidado. Isso não estava na descrição, né, do que era a sequência didática, mas eu acho que tinha muita gente que fazia, nós sempre fizemos, né, por causa da língua estrangeira. E uma outra diferença que eu vejo é em relação ao público, né? Em língua estrangeira tem vários autores, né? Janine Courtillon, que fala sobre isso, Christine Taglianto. O público
né, os alunos da língua estrangeira, eles vão aprender porque eles querem, né? Eles não estão na escola que eles têm que ir todo dia e o que o professor, né, ele não vai faltar o aluno se a aula não tiver menos interessante. Ele pode não gostar da aula, mas ele vai para a aula. Na língua estrangeira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na maioria dos casos, principalmente no Brasil, né, porque no Brasil, quando se está tratando de adultos e não de crianças na escola que aprendem segunda língua, quando a gente fala de adultos, a gente tem que tomar muito cuidado para que as atividades sejam bastante variadas, porque o interesse e continuar a aprender e não largar o curso no meio, né, porque a gente está falando de adultos que se inscrevem e pagam um curso a mais, né? Bem, estou falando bastante do caso brasileiro e no caso de adultos. Se a gente fizer uma sequência didática muito longa, um gênero durante muito tempo, são só 2 aulas por semana, geralmente, ou uma, pode causar um desinteresse, né? E o aluno pode simplesmente parar o curso. Então, a variação de atividades ela é muito importante, né? Então, mesmo antes dessa ideia dos itinerários, a gente já estava trabalhando com uma ideia de sequências didáticas com várias pequenas produções, né, e não só uma produção final, e também o fato de que o falar em língua estrangeira ou adicional durante a aula, mesmo que não seja a produção do gênero em si, já é uma aprendizagem da língua. Então, toda a conversa entre os alunos para produzir o gênero, né, o gênero em questão, já é uma atividade que faz com que se aprenda a língua, né? Então, acho que essas são as maiores diferenças, né, em relação à língua primeira ou materna. Mas você usou a palavra obstáculos. Eu não acho, não assim, depende de como a gente entende essa palavra, né, obstáculos. Mas eu acho que com alguns deslocamentos, né, e algumas reflexões, sempre foi perfeitamente possível usar os princípios da didática pelo prisma do ESD na aprendizagem de línguas estrangeiras ou adicionais. Voilà. Espero ter respondido, Joaquim. A outra pergunta também, né, do nosso homenageado, professor Joaquim, já está com o tempo um pouquinho avançado, mas homenageado é homenageado, né? A gente tem que prestigiar. Bom, é para a professora Eulália, que possibilidades tem nas fases do itinerário proposto para a leitura o trabalho de interação entre a leitura e a escrita? Aí ele se estende, né, exemplifica. Ana Raquel Machado considerava o diário de leituras, escrito, né, entre parênteses, como a maneira de desenvolver a compreensão e leitura. No meu caso, eu mostrei como a escrita dos textos argumentativos ajudava a compreender melhor textos do mesmo gênero. Você considera tarefas escritas para desenvolver a leitura? Professora Eulália. Obrigada pela pergunta, e eu espero que a minha resposta seja assim um ponto de início de muitas reflexões, né? Porque aqui a gente não conclui nada. Eu, pelo menos, não quero concluir nada. Eu quero sair daqui com muitas perguntas. Aí eu saio contente. Então, veja bem, eu acredito que as fases eu gostei muito do itinerário didático. Eu acho que é um avanço importante. Ele é necessário. Que bom que ele chegou, né, para a gente ampliar as possibilidades de trabalhar na sala de aula. Então, acredito que as fases do itinerário didático elas são importantes e eu ressalto a possibilidade de interações diferentes que existem e não existiam na sequência didática, como, por exemplo, o papel mediador do professor no itinerário didático, no processo. E eu quero ressaltar a participação dos alunos, né? Que o itinerário didático ele vem trazendo muitas possibilidades, e eu quero ressaltar essas duas. O papel do aluno na coparticipação, né? Digamos assim, na coautoria dentro de um processo maior, e as retomadas feitas, para mim é um processo mais dinâmico e muito melhor.
nesse espaço que eu estou agora, aí eu me lembro também, posso pensar sobre as possibilidades de o leitor, produtor de texto, se distanciar do seu trabalho, né, que foi escrito, e fazer aquele papel de leitor. E eu já entro no segundo momento da pergunta, porque quando a gente vai pesquisar, a gente faz a gente seleciona um foco e vai trabalhar sobre ele, mas não vejo escrita e leitura assim, não, porque na hora que eu escrevo, eu mobilizo o meu repertório de produtor, e na hora que eu estou lendo o meu próprio texto, porque eu sou a primeira leitora dele, eu já entro no papel também de leitora e busco aquilo que deveria ter colocado lá. Você está entendendo? Então, leitura e escrita, para mim, realmente estão completamente... Assim, é um contínuo, né? E possibilita, nesse itinerário didático, que o professor justamente trabalhe isso com o aluno, o papel do produtor e o papel do leitor, e, sobretudo, um leitor que vai assumir um papel de também avaliador, né? Aquela avaliação somativa que o professor faz é diferente de uma avaliação na sequência, é diferente da avaliação, entre aspas, que o colega faz. Então, eu acho que o itinerário didático, ele é perfeito, eu vejo assim, para articular leitura e escrita, para distanciar o leitor e ele se perceber como produtor e também leitor, e para o professor trabalhar uma mediação diferente. Quando a gente vai para as concepções de leitura, né, e eu chamo a atenção um trabalho maravilhoso feito aqui no Brasil pela Abrázio, que ela faz um levantamento das concepções, é o que a Abrázio vai dizer, é uma concepção psicossociolinguística da leitura, que é quando é uma leitura coletiva, né? Então, eu queria falar isso neste momento. Obrigada, agradeço demais ao professor Joaquim, e claro que vou me debruçar muito mais nessas questões, e agradecê-lo mais uma vez pelas contribuições que ele vem dando para todos nós, pesquisadores, em particular aqui no Brasil. O carinho dele pelo Brasil é muito importante, e os conhecimentos dele, muito importantes também. Muito obrigada. Também. Obrigada. E a última pergunta para a professora Glaís, ele pede para precisar a sua metodologia de pesquisa do grupo, ou não sei se é no grupo Prisma, professora Glaís. Tá. Tem uma pergunta da Laura, eu não sei se... Sim. É porque nós estamos bem veio, avançados no tempo. Eu posso tá. encaminhá-la para a senhora, e aí ela coloca o e-mail e responde. Com relação à metodologia, antes de responder, Joaquim, eu queria só lembrar, eu não tive tempo de dizer que o ditado ao adulto não foi a gente que inventou, é uma prática que existe desde os anos 70, com Lantin na França, no Brasil se utilizava o ditado ao adulto na Escola da Vila, em São Paulo, para a produção de textos, quer dizer, produzir textos com ditado ao adulto é uma prática bastante antiga. O que a gente tentou fazer mais atualmente, ou está tentando, é utilizar o ditado ao adulto como um dispositivo que contribui para a compreensão em leitura também. Tá? Agora, com relação à metodologia, o que a gente tem feito no Graphe Prisma é continuar a perspectiva que a gente já tinha assumido no Réseau Maison des Petits, ou seja, uma pesquisa de engenharia didática colaborativa, professores da escola do Cantão de Genebra e pesquisadores de vários cantões francófonos, mas também o Ticino, que é um cantão de língua italiana, e também professores que estão começando a usar o que a gente está fazendo também no Ticino, e essa perspectiva de colaboração é uma perspectiva... você tem até usado o termo ascendente, né, para as pesquisas de segunda geração. Para nós, dentro do nosso contexto, é ascendente e descendente. Por quê?
porque os professores, sim, vêm com os conhecimentos que eles têm, vêm com as questões, em geral começa com as questões que eles têm para ensinar um objeto, né? A compreensão e leitura, por exemplo. Mas os pesquisadores têm também pontos de vista sobre a questão. Então, é descendente também, é um diálogo que funciona nos dois sentidos, né? O que há é uma permeabilidade, eu acho, que tem que ser construída. O que a gente tem tentado é construir uma permeabilidade entre esses dois mundos, o mundo da pesquisa e o mundo do terrain, né, da escola, para que tenha um movimento dialético de ascendência em descendência o tempo inteiro na produção, tanto de ferramentas conceituais como de ferramentas didáticas, né, para serem utilizadas em sala de aula. Então, isso implica um trabalho num tempo mais ou menos longo, né? No Réseau Maison des Petits foram 4 anos, no Graphe Prisme a gente vai trabalhando um pouco au gré des situations, hein? Conforme as situações que vão aparecendo, mas a gente vê que para que a coisa se consolide é necessário um certo tempo. Não sei se eu respondo inteiramente a pergunta. Sim, pois bem, então, assim, a gente fica muito feliz, né, com essa aula hoje, né, que foi uma aula, né, magnífica. Eu acredito que nós, professores, que volto a dizer que a gente está ali no chão da escola, a gente aprendeu muito, né? E como disse a professora Eulália, a gente sai daqui com muitas perguntas, que o que nos move, né? O que tem movido a humanidade não são as certezas, mas as incertezas, né? As perguntas, as dúvidas que a gente vai criando e vai buscando, indo atrás nesse processo contínuo de tentar fazer o melhor, né? Dentro das nossas salas de aula, com os nossos alunos, né? Para tentar trazer, tentar fazer essa sociedade uma sociedade mais humana, mais justa, né? Mais solidária. Eu agradeço a professora Eliane, a professora Eulália, a professora Claís, eu agradeço imensamente ao professor Dols por estar aqui, né, nessa roda de conversa. A sua participação realmente foi muito importante. Eu estou emocionada, né, de conseguir vê-lo aqui pela tela. Faço votos de poder encontrá-los presencialmente em breve e acredito que a gente pode, né, encerrar feliz, muito feliz, né, por todo o aprendizado e por todas as perguntas que a gente vai sair daqui com elas na cabeça, pensando, né, a sala de aula, pensando em itinerários formativos, pensando na questão dos letramentos e tantas outras questões que perpassam nossa profissão docente. Muito obrigada.